Obrigada a todos, boa noite. Que momento especial. Eu quero saudar a todos aqui presentes. E vou usar, assim, a mesa, saudar em nome da Janja, para saudar a todos. Também externar o meu abraço ao governador da Bahia que está aqui presente, todos os ministros e ministras que estão aqui presentes, aos deputados, senadores, a todos os trabalhadores e trabalhadoras da cultura do Brasil, aos meus colegas artistas, a minha família, que está aqui presente também, meu irmão César representando minha família ali, a Mar, minha companheira, que está aqui também, muito obrigada. Boa noite a todos e a todas as autoridades já anteriormente citadas e ao povo desse país maravilhoso, afetuoso, forte, criativo e combativo. Boa noite a toda a classe artística, a todos os técnicos, produtores, criadores, fazedores de cultura, aos funcionários de carreira do Ministério da Cultura, especialmente aos que atravessaram esses tempos tão difíceis do Brasil. Minha salva de palmas para vocês. Benção minha mãe, meu pai, que já estão no Orum, meus irmãos e irmãs, minha família, benção meus irmãos de luz e de fé, benção meus irmãos brasileiros. Eu, Margarete Menezes da Purificação, sou cidadã brasileira de raízes afro-indígenas, criança nascida na periferia de Salvador, na península de Tapajipe, no estado da Bahia, do Nordeste brasileiro. Cantora, compositora, sou artista popular e trago dentro do meu peito um amor pelo Brasil diverso, por esse povo lindo, forjado na resistência, símbolo de alegria de viver e da diversidade, que tanto nos orgulha por sua capacidade de sínteses abertas e de reivindicações infinitas. Reinvenções infinitas, desculpem. Saindo do lugar de onde nos reunimos agora, saúdo o lugar de onde nos reunimos agora, encruzilhada física e simbólica que o eixo monumental, o eixo norte-sul de Brasília, desenham no coração cerrado sertão brasileiro. Lugar de travessias que percorremos espiritual e corporalmente rumo ao futuro, construindo como nação. Não sem percalços, é verdade, não sem perdas, como nos recentes anos que atravessamos, especialmente nós, do setor cultural. O encontro desses dois eixos rodoviários forma no imaginário brasileiro um ponto de confluência das inúmeras culturas do norte, nordeste, sul, leste, oeste do Brasil litorâneo ao Brasil profundo, que se combinam numa identidade diversa, única, múltipla, mas sempre rica. Na cultura, há sempre riqueza. Tudo é riqueza. Do carnaval vibrante e coletivo à poesia intimista da bossa nova, da arquitetura moderna ao modo de dobrar a palha do milho da palmeira, da pamonha, a sabedoria do repente ao rap transformador, o baile funk, a ginga da capoeira, o samba, a literatura dita e escrita ao cinema. Tudo é cultura. Esse núcleo estético e ético da vida. Temos no Brasil inúmeras carências de acesso a bens e serviços, mas uma cultura rica. Hoje, aqui juntos, damos início à desafiadora missão de refundar o Ministério da Cultura. Há quase 40 anos, o MINC foi fundado como uma conquista da redemocratização brasileira, reconhecendo que cultura precisava de um ministério que tratasse com exclusividade do tema. Foi a primeira batalha vencida pelos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, possibilitando o fortalecimento do setor cultural. E por que o MINC foi extinto? Obviamente, não foi porque ele é irrelevante, mas justamente pelo contrário. Quem o extinguiu sabe da nossa importância. Combate-se a cultura quando se quer um país calado, obediente. A cultura incomoda, a cultura mexe, a cultura desobedece e floresce. E, por isso, ela é também expressão de democracia de direitos. Dela, a arte oxigena, porque revolve camadas profundas do nosso viver e do nosso ser. Cultura e arte
são ferramentas de transformação constante, independente das ações que tentaram brecá-las. Quanto mais se tenta freá-las, mais desafiadora e revolucionária elas renascerão. A arte é o exercício do talento. Pessoas que dedicam a vida inteira ao seu fazer artístico e, por isso, o desmonte das políticas públicas da cultura trouxe não só prejuízos econômicos, mas também muita dor. Nos últimos anos, passamos por uma pandemia que ceifou milhares de vidas dos brasileiros e também dos profissionais de todas as áreas. Perdemos muitos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, entre elas o querido ator Paulo Gustavo e o letrista-compositor Aldir Blanc. Dois artistas que são hoje potentes símbolos de luta dos fazedores e fazedoras de cultura do Brasil. Durante a pandemia, os artistas brasileiros sofreram como nunca. O prejuízo econômico do setor artístico-cultural foi de aproximadamente 63 bilhões, segundo as pesquisas recentes. Sem ministério, sem políticas culturais e sem recursos, muitos dos mais criativos e sensíveis brasileiros tiveram que deixar os palcos, as telas, as bibliotecas, os ateliês e buscar outras atividades para poder sobreviver. Com isso, o próprio Brasil ficou mais calado, apequenado, triste. Tentaram nos calar. Parte da travessia acabou. Mas houve resistência e ninguém soltou a mão de ninguém. Durante o período em que o Brasil ficou sem o MINC, tivemos apoio de parte significativa da sociedade brasileira, de muitos meios de comunicação e de congressistas que se solidarizaram com a nossa luta e ganharam de nós todo o nosso reconhecimento por terem atendido o nosso chamado de socorro. E assim, aqui agora, gostaria de agradecer aos deputados, senadores, que foram sensíveis à pauta da cultura e que criaram e aprovaram importantíssimas leis, Aldir Blanc e Paulo Gustavo. Uma salva de palmas para os nossos congressistas aqui presentes. Benedita da Silva, Jandira, pessoas dos estados também. Maravilha. Para que estivéssemos aqui hoje, nesse lindo Museu da República, vendo o MINC renascer, foram necessárias muitas lutas. A primeira foi a luta pela sobrevivência dos trabalhadores e trabalhadoras do setor, e a outra grande batalha foi a que trouxe a vitória do nosso presidente Lula, um amigo aliado de primeira hora da cultura brasileira. Nessa vitória, os artistas foram mais uma vez fundamentais pelo seu poder de engajamento afetivo e mobilização dos corações e mentes. Com a nossa luta e tantas outras, o amor venceu o ódio, a tristeza e a truculência. Estávamos tristes, com medo, perseguidos e algumas vezes humilhados, mas agora abrimos mais uma vez nossos olhos para este encanto único que é o Brasil, nossa casa que estava sendo demolida de dentro para fora a partir da sua alma, que é a cultura. Faremos parte da reconstrução do nosso país como artistas, gestores e agora, mais que nunca, com a potência econômica. O MINC novo será central no processo de reencantamento do nosso país, que foi propositadamente desencantado. Existem aqueles que têm vergonha da cultura brasileira, do Brasil encantado, do Brasil profundo, do Brasil real, que vive nas periferias, nos sertões, nos interiores, ou seja, das nossas culturas populares. Isso ocorre porque boa parte vive da ostentação, vê a cultura como elemento de distração e ornamento. Não como algo vital em que uma sociedade e na vida pessoal, como sabemos os que vivem e trabalham de cultura e as nações mais evoluídas socialmente e intelectualmente consideram a cultura como um poder de transformação. A força motriz de um povo, a cultura é como a força motriz de um povo, é como o sangue nas veias do corpo que leva os nutrientes às vitais. As nossas conquistas foram alcançadas literalmente com sangue, suor e lágrimas. A cultura brasileira é um caldeirão efervescente, um elixir poderoso.
É como o cipó das visões dos povos originários. É como a força inquebrantável dos ancestrais africanos. É como os anseios dos sonhos de brancos, índios e negros. É como a consciência de todos os que já aprenderam a entender o valor da democracia e como é perversa a ignorância e as injustiças sociais. Eu venho desse caldeirão, dessa luta, de muito sangue derramado, de muitas vidas perdidas para a violência do racismo estrutural. Eu venho ao lado dos que fizeram e fazem da arte e a cultura do nosso país. Eu venho de lá da ponta, eu venho daí de vocês. A cultura é a base primordial para a educação, pois ela é referência. É fator de desenvolvimento econômico e social, de inclusão e de cidadania, mas, acima de tudo, ela qualifica e conscientiza uma ideia profunda de democracia. Precisamos cada vez mais visibilidade às nossas raízes diversas, negras, indígenas, europeias, asiáticas, as bases populares que resultam da nossa tantas misturas, porque isso significa revolver o Brasil de baixo para cima e trazer à tona a lindeza plena de ser brasileiro, não apenas o retrato dos modos, dos gestos das elites do país. Isso significa inspiração para as novas gerações, revelação, revolução para o fortalecimento da nossa identidade nacional. O MINC é uma conquista da cultura brasileira e dos trabalhadores e trabalhadoras dessa área. Que desde a sua fundação vem buscando ter o seu lugar, seu ministério, pelo que ele representa em termos de reconhecimento e da identidade. Identidade esta, nunca fechada, mas híbrida, diversa, resultados de séculos de encontros de pessoas de todos os continentes. Nesse sentido, o Brasil é também um lugar onde desaguam múltiplos afluentes para criar um manancial único, profundamente nutritivo da vida da coletividade. Por mais problemas que tenhamos, somos vistos por outros países como um reservatório lúdico e brincante, complexo e profundo, fruto da nossa alegria e resiliência diante da vida. Lugar de ritmos, cores, sabores, fazeres antigos e invenções de futuro. O Brasil é criadouro de esperança para o mundo. Por isso, a nossa indignação quando essa riqueza é maltratada, quando não é cuidada como deveria. Como aceitar o fato que todas as conquistas que o setor cultural já trouxe para o Brasil, incluindo imodestas divisas econômicas, como aceitar que, de repente, o Ministério da Cultura, o Ministério dessa profunda riqueza, tenha desaparecido por 2 vezes do nosso horizonte? Nunca mais. Isso mexe profundamente com a nossa alma, desestabiliza nosso potencial econômico e, portanto, estamos aqui para celebrar a sua volta e para dizer com força: nós merecemos o nosso ministério. O Brasil tem uma das mais ricas e potentes e respeitadas forças de produção cultural do mundo. Que o nosso MINC nunca mais desapareça. Nesse hiato de 4 anos, o tamanho da nossa perda é muito grande e vamos precisar de muito trabalho, paciência para revertê-la. Retomando a atenção, a escuta, o cuidado com a comunidade cultural, vamos construir pontes que nos levarão a um futuro mais justo para os artistas e cidadãos brasileiros em geral, especialmente os jovens, mulheres, negros, indígenas, LGBTQIA+, periféricos, isolados, anônimos de multidão, todos eles e elas portadores de direitos culturais como direitos humanos da expressão e fruição simbólica. Vamos voltar para ficar em paz com a dimensão cultural do Brasil e sair do caos para a riqueza que ela produz. Estamos reconstruindo o MINC, mas não vamos partir do zero. Muita coisa foi acumulada em termos de inteligência, sensibilidade, tecnologia brasileiras para a cultura. Nas últimas décadas, o Brasil ampliou a ideia de cultura, entendendo-a não só como arte, mas com as suas 3 dimensões, econômica, estética e cidadã. Com essa ideia tão potente e ampliadora, a arte e o artista passarão a ser vistos como algo ainda maior. Se a cultura do Brasil é uma das mais influentes do mundo, é a 7ª cultura mais influente do mundo, isso se deve ao seu povo, aos seus artistas, ao setor cultural. Precisamos voltar a ser respeitados e colocar o Ministério na afirmação dessa grandeza.
presidente Lula disse que não vai apenas governar, mas cuidar, e vem enfatizando a grande importância da cultura no seu governo. E é isso que faremos, atuando em busca de acertar, de estabilizar o Ministério para que possamos ter políticas e cuidados estáveis e duradouros nessa área. Vamos, a partir da cultura, formar um país que nos eleva a ânima para lutarmos. Todos ganham com o desenvolvimento cultural. Como sabe, educação sem cultura é ensino. Segurança sem cultura é repressão. Saúde sem cultura é remediação. Desenvolvimento social sem cultura é assistencialismo. Na verdade, todas as outras áreas precisam da cultura para serem elas mesmas. Assim, a ideia de que a cultura está no centro não é uma questão corporativa, mas da sociedade como um todo. Está em cada uma das outras áreas a necessidade da dimensão cultural. Quando o presidente me convidou para ser ministra, eu não respondi. Mergulhei em mim num silêncio profundo, preferi refletir dentro desse silêncio por horas, horas e horas. Pedi um prazo, não foi? Ao final, ao final desse período de interiorização emocional e espiritual, veio junto todo o significado de vir a ser a ministra da Cultura do Brasil, do governo Lula, a grande responsabilidade, a imensa tarefa, mas também uma sensação de uma imensa alegria de poder estar aqui para conduzir o MINC para o futuro que o povo brasileiro merece. Não foi uma decisão fácil, pois ao longo dos meus 35 anos de carreira ininterrupta, sofri na pele as dores da memória da escravidão e os golpes do racismo estrutural. Estou no momento potente da minha carreira, fui chamada sem nunca imaginar uma possibilidade dessas na minha vida, não obstante que o meu histórico com ações sociais, projetos de coletividade, sempre estiveram presentes na minha caminhada e foram de uma forma absolutamente normal. Pensar coletivo, sentir coletivo, fazem parte da minha inteligência ancestral, tanto da minha raiz afro como da minha raiz indígena. Ao presidente Lula, gostaria de agradecer o convite para ser a ministra da Cultura do Brasil. É uma honra para mim estar à frente desse chamado feito por um dos mais altos símbolos políticos de todo o planeta. Um nordestino como eu, que carrega em sua biografia a história de lutas do nosso povo. Povo esse capaz, enormemente capaz, de superar, levantar e dar a volta por cima das dificuldades, porque é forte e criativo, capaz de tantas travessias e recombinações. Foi por uma união de força, afetividade e criatividade, três grandes elementos da alma brasileira, que pela terceira vez, o presidente Lula e o Brasil dos mais pobres, dos trabalhadores e trabalhadoras, dos que amam a democracia e dos republicanos, subiu a rampa do Planalto e recebeu a faixa presidencial das mãos do povo brasileiro. Coisa nunca vista no mundo. Ao presidente Lula, ao povo brasileiro, meu abraço, meu carinho e agradecimento. Vencemos. O MINC está de volta. O Brasil que queremos está de volta. Uma chama inesquecível foi acesa por nós no primeiro e segundo mandato do presidente Lula, com o Ministério da Cultura, regido pelo primeiro momento pelo ministro Gilberto Gil. E no segundo momento, pelo grande e querido Juca Ferreira. De ambos, sou amiga e admiradora há muitos anos. Se hoje estou aqui, assumindo o Ministério da Cultura, é por conta do resultado do trabalho que eles fizeram. Eles construíram essa ponte, acenderam os pontos de cultura, nos deram régua e compasso. Eu, mulher negra, artista que vem da cultura popular, quero representar e trazer comigo a enorme força da cultura brasileira e, em especial, dos cerca de 5 milhões de trabalhadores e trabalhadoras da cultura do Brasil. Bem antes do convite, eu já integrava o GT de Cultura. E aqui eu peço licença
e para citar e parabenizar pelo importante trabalho coletivo o grupo de transição da cultura formado por Antônio Marinho, Áurea Carolina, Juca Ferreira, Kleber Lucas, Kleber Mendonça, Lucélia Santos, Márcio Tavares e Manuel Rangel. E ainda os integrantes da equipe técnica, Alexandre Galvão, Alexandre Santini, Carolina Abreu de Albuquerque, Carolina Guimarães Stalin, Cristiane Ramírez, Débora Ivanoves, Derek Santana, Desirê Tossi, Eveline Berrar, Eulícia Estevens da Silva Vieira, Fabiano Piúba, Gênio Cerqueira, Hamilton Menezes, Jackson Raimundo, José Santana, Jefferson Assunção e Marcos Souza. Os aplausos, por favor. Acompanhamos os diálogos e vimos o desmonte perverso das nossas políticas culturais e das instituições. Sabemos o tanto que sofreram a Fundação Palmares, o IFAM, a Ancine, a Biblioteca Nacional, a Funarte, a Casa Rui Barbosa, o IBRAM. Mas, principalmente, junto com meus colegas, nós ouvimos as pessoas. Nessas escutas, em diversos grupos de todas as áreas, segmentos e linguagens, percebemos a profundidade do que aconteceu nos últimos anos, a criminalização dos trabalhadores e trabalhadoras e a falta de entendimento do significado da força da produção cultural do Brasil. Me emocionei com inúmeros relatos de luta do meio da cultura para o reconhecimento de seus direitos e a busca incessante de espaço e dignidade. Ouvi, acompanhei os diagnósticos e vi as vias de superação e chego agora às duas últimas palavras que darão o tom de nossa gestão no tratamento com os servidores públicos da cultura: respeito e cuidado. A poucos metros desse belo Museu da República, idealizado e construído por Oscar Niemeyer, um dos símbolos da capacidade técnica e criativa dos brasileiros, está localizado mais uma vez no bloco B da Esplanada dos Ministérios, o Ministério da Cultura. Voltou o MINC para o lugar de onde nunca deveria ter saído, ou seja, do seu lugar na esplanada e da relevância no imaginário do povo brasileiro. Está mais forte, com mais recursos e estruturas do que qualquer outro momento da sua história. O MINC, o novo MINC, será o lugar da presença do setor artístico e cultural no Brasil. Foi isso que o presidente Lula me pediu, que o Ministério da Cultura seja para os artistas e que a nossa cultura seja uma potência econômica. É hora de darmos as mãos, reatarmos laços possíveis e superarmos as desavenças para realizarmos uma empreitada. É preciso ter coragem de construir o novo. É preciso para construir o país que queremos com toda a sua maravilhosa diversidade cultural. Ganhar e perder faz parte da democracia. E a dignidade é sinal de cidadania. Tentaram nos matar mais uma vez, mas, como sabemos, o que não nos mata nos deixa mais fortes. Quero agradecer também a essa organização maravilhosa do AD, das pessoas que fizeram esse momento. Desde quando esse processo começou na minha vida, eu não tive tempo de pensar mais em mim. Agora, foi um processo muito veloz, tudo que aconteceu, que vem acontecendo, mas eu quero também dizer o seguinte: o MINC voltou para ficar. Viva o MINC, viva a cultura brasileira, viva a identidade nacional, viva os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, viva o presidente Lula, viva o Brasil, que Deus e os orixás os abençoem nessa jornada. E Pelé disse: love, 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 viva a cultura do Brasil. Obrigada.
obrigado. Eu tenho que me acostumar, né? Aliás, é o seguinte, já que eu sou artista, vou fazer uso dessa prerrogativa. Eu quero cantar. Eu vou cantar uma música que foi a primeira música que eu cantei quando nós reunimos toda a equipe do GT, da Cultura, quando nós finalizamos o trabalho. É uma música simples, mas ela tem uma mensagem. Uma música do grande poeta Capinã e o grande poeta e músico Roberto Mendes. A música se chama Chamamento. Manda chamar os índios, manda chamar os negros, manda chamar os brancos, manda chamar todo o povo para o Rei Brasil renascer, renascer de novo. Para o Rei Brasil renascer, renascer de novo. Manda chamar os rios, manda chamar as matas, manda chamar a água, a terra, o ar e o fogo. Para o Rei Brasil renascer, renascer de novo. Para o Rei Brasil renascer, renascer de novo. Manda chamar Tupã, manda chamar o Lorum, chama o Deus do povo, para o Rei Brasil renascer, renascer de novo. 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 Axé. Obrigada. E agora... E agora eu quero também aproveitar e chamar aqui os secretários, os que já foram definidos, né? Ainda tem alguma coisa para fazer. Secretaria Executiva... Só um minuto. Secretaria Executiva, Márcio Tavares... Secretaria dos Comitês de Cultura, Roberta Martins. Secretaria de Formação, Livro, Leitura, Fabiano Piúba. Secretaria da Diversidade e Cultura, Zulu Araújo. Secretaria de Economia e Fomento à Cultura, Emilton Menezes. Secretaria do Audiovisual, Joelma Gonzaga. Secretaria dos Direitos Autorais e Intelectuais, Marcos Souza. Fundação Cultural Palmares, João Jorge Rodrigues. Fundação Biblioteca Nacional, Marcos Lucchesi. Fundação Nacional das Artes, Funarte, Maria Marighella. E ainda acharemos em breve, para presidir o IFAM, o IBRAM, a Fundação Casa Rui Barbosa. Eu acho muito importante dar ouvidos à sociedade civil, dar ouvidos aos que passaram lá na ponta, sabemos as nossas arguras. Então, que essa renovação, esse renascimento da refundação do Ministério da Cultura cumpra a sua função, principalmente que seja uma casa onde a cultura, a arte, a diversidade da cultura e da arte brasileira seja bem recebida e seja bem respeitada, e que seja a casa dos artistas, dos fazedores de cultura do Brasil. E também quero fazer um chamamento a todos nós, que nós venhamos também para Brasília, vamos aqui circular, vamos circular no Ministério da Cultura, vamos apoiar as políticas públicas, vamos apoiar o governo Lula. Obrigado.